E aí, pessoal, vamos continuar aqui nossa aula. Dessa vez, vamos trabalhar com unidade temática espaço e forma, né? Grandezas e medidas, trabalhando aí o eixo da geometria. E a gente vai revisar aqui 4 descritores. O primeiro deles é esse aqui, que é identificar as propriedades de triângulos pela comparação de medidas dos lados e ângulos. É identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades, interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas e reconhecer círculo e circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. Então, essas atividades aí que a gente vai estudar. Então, vamos à primeira. A primeira questão diz o seguinte: observe o triângulo retângulo representado na figura abaixo. Pessoal, tem um problema aqui nesse enunciado aqui, né? Observe o triângulo retângulo representado na figura abaixo. Esse triângulo ele não é retângulo. Então, isso aqui, pessoal, seria só, observe o triângulo representado abaixo. Aí diz assim, o valor do ângulo x é igual a... Então, aqui a gente vai calcular o valor de x, certo? Você percebe que x ele é um ângulo externo. Por que ele é externo? Porque ele está fora do triângulo. Mas a gente aprendeu lá nas aulas anteriores, pela propriedade do ângulo externo, que a medida do ângulo externo, a medida do ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, não adjacente é igual à soma dos ângulos que não são vizinhos dele. Tá certo? É até uma regrinha mais ou menos assim. Então, vejamos. Vou apagar isso aqui. Vejamos. Então, quem é o ângulo externo? É o ângulo x. Quem é o ângulo adjacente a ele? É esse ângulo aqui. Ou seja, que é vizinho dele é esse. Quem que não é vizinho dele? Esse ângulo de 30 e esse ângulo de 75. Então, os que não são vizinhos é que a gente chama de ângulos não adjacentes, não vizinhos. Vizinho é adjacente, colado do lado, tá bom? Então, x vai ser igual à soma dos ângulos que não são vizinhos dele, ou seja, que não são adjacentes a ele. Então, toda vida que tiver um ângulo externo de um triângulo e você quiser saber quanto é que ele mede, então este ângulo aqui é exatamente igual à soma dos ângulos que não são vizinhos dele, tá bom? Vamos somar. X vai ser igual a 105 graus. Pronto. Resposta correta, letra B de bacana, tá bom? Vamos para a próxima. Observe o trapézio retângulo a seguir. Aqui está o trapézio, né? Vocês podem observar. Aí diz, o valor do ângulo representado pela letra M é igual a... Então, ele quer saber quanto mede esse ângulo aqui, ó, que está sendo representado aqui pela letra M. Então, como isso aqui é um quadrilátero, o trapézio é um quadrilátero, e a gente está estudando as propriedades dos quadriláteros, a gente viu que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Até porque se você passar uma diagonal, ó, você vai ter dois triângulos, né? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Isso aqui é 180. 180 mais 180 equivale a 360. Certo? Então, como eu vou saber, né, o valor, né, a medida desse ângulo M? Eu sei que o ângulo M, ele mede 2x, mas eu quero essa medida em graus. Então, como a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, o que é que eu posso escrever aqui? 90 mais 90, que aqui são os internos, mais 4x mais 2x, que é o ângulo M, a soma dos ângulos internos tem que dar 360 graus. Certo? 90 mais 90 dá 180, mais 6x, né, que 4 mais 2 é 6, é igual a 360. Então, 6x vai ser igual a 360, certo? E aqui está 180, passa menos 180. Então, 6x vai ser igual a 180 graus.
x vai ser igual a 180. Como c está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 30 graus. Vou armar a continha. Então, como o ângulo M é 2x, ó, ou seja, 2 vezes x, e o valor de x é 30, então a medida de M vai ser 2 vezes 30, que vai ser 60 graus a resposta. Letra C, de certeza, né? Então, vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: observe o gráfico, né? Observe o seguinte gráfico. Está aqui o gráfico, né? Percebe que tem um ponto A aqui e tem um ponto B aqui, né? Aqui nós temos o eixo X, o eixo Y, né? Aqui é um gráfico, né? Apresentado em um plano cartesiano. Então, vamos lá. As coordenadas dos pontos A e B são, respectivamente, representadas por. Aí nós temos as alternativas. Então, o que é que eles querem? Eles querem as coordenadas dos pontos A e B. Quem são as coordenadas de A? Então, gente, todo ponto, vou colocar um pezinho genérico, né, um ponto P qualquer, ele é representado, né, por coordenadas X e Y. Ou seja, um ponto ele é representado por um par ordenado, que segue essa ordem. Primeiro você coloca o valor de x e depois o valor de y. Então, quem seria o par ordenado que representa as coordenadas desse ponto A? Vou colocar aqui, né, entre parênteses, né? Vou colocar primeiro o valor do meu x, ou seja, menos 5, que está no eixo x, e depois menos 2, que está no eixo y. Quem são as coordenadas do ponto B? 3. Primeiro coloco o valor de x, depois o valor de y. Então, a resposta, ele quer primeiro, aqui eu tenho que apresentar primeiro o valor de A e segundo o valor de B, né, das coordenadas de B. Então, menos 5 menos 2 vai estar aqui, ó, na letra C e D. Só que 3 e 4 está na letra D. Então, a resposta que satisfaz é letra D de dado. Vamos para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: Maria vai contornar com renda, uma toalha circular com 30 centímetros de raio, conforme a figura abaixo. Então, isso aqui é a toalha da Maria, e ela vai colocar uma renda aqui em volta, vai colocar uma renda nessa toalha para ela ficar bonita, vai colocar aqui um bico, um babado, coisa desse tipo, né? Aí, quanto Maria vai gastar de renda? Ou seja, quantos centímetros de renda ela vai gastar? Então, o que é que eu faço para calcular a medida da circunferência? Aí tu tem que lembrar que a medida da circunferência é igual a 2 π e, ou seja, 2 vezes π vezes o raio. Então, a medida dessa circunferência vai ser 2 vezes 3, e ele já diz aqui que π é igual a 3, vezes o raio da circunferência, que o raio é 50. Então, a medida da circunferência, 2 vezes 3, aqui dá 6. Então, e 6 vezes 50 vai dar 300 centímetros. Então, essa pessoa vai precisar de 300 centímetros de renda para colocar nessa toalha, que é a mesma coisa de 3 metros. Resposta correta, letra B, tá bom?